Eu queria saber se eles têm informações de quais raças seriam, quantas raças estão interagindo hoje de forma física aqui no planeta Terra, né? E se existe disputa entre raças ou civilizações aqui na Terra mesmo. Então, talvez raças que tenham interesses distintos de uma ou outra, né, e que poderiam estar influenciando de formas diferentes também aqui. Então, quais seriam essas raças, né? Quais seriam as raças de maior influência aqui na Terra? E se existiria uma possível disputa, né, desse território da Terra, planetário aqui, entre essas múltiplas espécies ou raças? The next question is, do you guys know how many species, like alien species, that are in physical contact here with us, with the human population? And if one of those species are fighting for the power with other species, do you guys can tell us a little about it? Do you guys know something about it? Well, I know that we have approximately over 100 extraterrestrial species that have been interacting with humanity over the last 70, 80 years. And one important document was from the 1980s that was a first aid manual for 57 extraterrestrial species. So that was in the 1980s. Since that time, there have been many more extraterrestrials, and Elena Danaan has written several books that describe some of the main extraterrestrial species that are interacting with humanity, and I believe she has said that there's well over 100, and others agree with that. So I would say that there's more than 100 interacting with us, but of those, there are several that are dominant, and these include reptilians, described as coming from the Draco constellation, Orion beings. These are tall grey humanoids from the Orion constellation. That there are also praying mantis beings, that these are very ancient, and some of them actually may be indigenous to Earth. So these seem to be the dominant species that have been involved in some of the more negative things that have been happening on Earth. And then you have positive extraterrestrial races that many have described over the years, from the Pleiades, from Arcturus, from Andromeda, from Tau Ceti. So these look very much like us. They may be physically indistinguishable sometimes and living amongst us. So they're helping humanity raise consciousness. So this has been a struggle between different extraterrestrial groups to either use humanity to be a slave race, to be mercenaries, or to help uplift humanity so we can achieve our higher potential. So very much, Doc. O que o Dr. Sala está dizendo é que, assim, nos últimos 80 anos, são centenas de raças que se comunicam diretamente conosco. Inclusive, na década de 80, houve um relatório, um livro, dizendo que as raças que tinham mais contato conosco eram 57 específicas. Mas a Elena Danaan, que é uma representante da Federação e da Confederação Galáctica, descreve em vários livros que ela escreveu. Ela tem livros de tipologia alienígena, e ela descreve mais de 100 raças diferentes que estão em contato conosco. Essas raças, sim, existem algumas raças dominantes. As raças dominantes hoje são os reptilianos, que vêm da constelação do dragão, Draco. Nós temos também os Greys, que são oriundos ali da constelação de Orion. E nós temos os que nós chamamos dos mantis. O mantis, praying mantis, é como se fosse um louva-a-Deus. Então, assim, são seres que são muito altos,
têm a aparência física de um louva-a-Deus, são muito, muito inteligentes, e o que tem acontecido de negativo com a humanidade geralmente está conectado a essas 3 raças específicas. Mas ele também disse que existem muitas outras raças positivas agora que estão ajudando a humanidade, às vezes de forma que são indetectáveis. Tá certa essa palavra? Uhum. Imperceptíveis dentro do nosso âmbito, do nosso espectro humano, e são raças incluindo aí arcturianos, incluindo os pleiadianos, incluindo andromedanos. Então, assim, existe sim um contato físico, e acredita-se hoje que o número de raças que têm contato físico conosco, que são aqui, vamos dizer assim, disfarçadas como humanos, passa de 100 hoje. Thank you so very much, Doc. Eu posso emendar essa pergunta já, então? Aproveitar, e daí o JP pode responder também ao Dr. Sala. A gente entende, então, que existem, né, seres alienígenas, digamos, disfarçados, infiltrados na nossa vida cotidiana, e que talvez eles sejam imperceptíveis, não é? Porém, a minha pergunta é justamente essa. Seria possível, então, identificar, através de alguns sinais escondidos, talvez trejeitos, talvez a forma como se comunica, como pensa, talvez existam formas da gente, nós que estamos aqui, né? Percebemos, então, quem poderia ser um alienígena disfarçado e infiltrado na nossa sociedade? Teria algum sinal? Talvez o formato dos olhos, talvez o fato de antecipar alguma coisa que a gente pensa ou fala. Isso faz algum sentido? Seria possível ou seria totalmente imperceptível mesmo para algum grande especialista? This is like a sub-question. So you can answer that, Dr. Sala, and then JP answer the question. It's something like this. We know that we have like infiltrated aliens here living among us. The question is there any way for us to perceive them, among us? Is that like anything that they could do or act, or some shape of eyes or anything like that we can identify them for, as an alien, or is hard to say, or absolutely, impossible? Maybe, yes. There are clues. There are ways that you can tell whether someone that you have met or interacting with is actually extraterrestrial. Now, what I believe has happened is that those that are here and that they are part of these government programs or have been assimilated, part of the agreement is that they do not reveal themselves. So they won't, for example, say outright that I am an extraterrestrial if you ask them. But you can do things like Timothy Good is one example. You can send... he is a famous British researcher, and he said he met an extraterrestrial once, or he suspected someone was an extraterrestrial, and he sent a telepathic message to them, and they answered in a way that they did something in a way that answered the what message he sent them. So that way he knew that they were extraterrestrial. So I think there are ways that you can tell whether it's from them responding to a telepathic communication, whether it's from you feeling something emanating from them, a certain quality. So I think there are ways, but it's not going to be something where it's going to be obvious. It'll be very subtle, and so that way they're not going to get into trouble, and you won't get into trouble, because these extraterrestrials living amongst us are being watched all the time. O que o Dr. Sala diz é o seguinte: existem sim algumas pistas, mas são muito difíceis de serem detectadas. Eles não são óbvios, as pistas não são óbvias, elas são muito singelas. E tem um pesquisador britânico chamado Timothy Good,
que ele uma vez teve uma sensação de que um ser que ele estava interagindo era extraterrestre. Então ele telepaticamente enviou uma mensagem para esse ser, e esse ser respondeu uma mensagem de uma maneira muito clara para ele. Então, assim, assumindo isso. E ele diz bastante que os seres que trabalham para o governo, os extraterrestres que trabalham para o governo, eles não podem revelar quem eles são, embora eles saibam que estão sendo vigiados. Então, eles nem contam para nós quem eles são, porque nós mesmos podemos correr riscos com isso. E isso é muito importante a gente mencionar, porque existem determinados tipos de risco de você saber que você está interagindo com o extraterrestre, te coloca no holofote dos seres que não querem que essa interação aconteça. Então é muito importante a gente mencionar isso. Thank you so very much, Doc. What about you, JP? I want to add to that is also really important. You understand your body and the frequency that your body carries also. So for example, I guarantee you that if you meditate, right, and you do fasting for a couple days, you ready up your body to you call this experience towards you. I had a couple experiences that I look to the sky and I see a ET ship, and clearly I can hear their voice saying, "We're here." And I took my camera out and I took a beautiful pictures of it and I sent it to Dr. Sala. And you can clearly see in this picture a porthole of them looking back towards me, and I can clearly hear them talking to me telepathically, communicating with me. So sometimes you have to ask the universe to have that experience. Sometimes you got to ready your body as well of what you eat, what you think, be in the right frequency. And I guarantee you, if you walk in the middle of the city, like middle of Times Square, you're gonna communicate with a couple of them because you feel the frequency. The frequency is different, and you feel that frequency. First thing you feel is the hair of your body goes up, and you feel like a beautiful sensation, and you lock eyes with that individual, and you can tell that they're different. You could tell that they're not from here, but that's when you ready your body as well. O que o JP está dizendo é o seguinte: uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso corpo emite frequência e nós precisamos aprender a conhecer o nosso corpo. Então, se nós jejuarmos às vezes por 2 dias, se nós meditarmos, nós começamos a entrar na frequência desses seres. E a gente também precisa pedir para o universo que essa comunicação aconteça. A gente precisa verbalizar para o universo que a gente deseja ter esse tipo de conexão, esse tipo de contato. E ele diz uma coisa muito interessante, que você pode às vezes estar no meio da Times Square em Nova York, e uma das primeiras coisas que você sente quando eles estão por perto é uma espécie de arrepio. Você sente os pelos do seu corpo arrepiarem e você então olha eles nos olhos e olha fixamente eles nos olhos, e você consegue fazer essa transmissão telepática, mandar um sinal para eles e eles vão mandar um sinal de volta. Então o que a gente precisa é nos preparar para esse contato, ou seja, jejuar. O JP diz jejuar às vezes por 2 dias, às vezes por 3 dias. Junto desse jejum, fazer meditações diárias, entrar na mesma frequência deles, e junto dessa frequência essa conexão acontece. JP, is that right for me to say that it's exactly like a radio and you have to put the dial on the right station to listen to the right music, or the right connection? Totally. Exactly that. JP, que é uma coisa que eu sempre falo muito para vocês, eu queria que o JP dissesse, confirmando o que eu disse, que é como se nós fôssemos rádios, e a gente precisa sintonizar a estação exata que a gente quer captar. Então, o nosso trabalho de jejuar, de saber como se alimentar, de meditar, né, o nosso, entre aspas, dever de casa,
é que faz com que essa comunicação aconteça. E é como se nós sintonizássemos o nosso rádio na estação em que nós queremos captar. Thank you so very much, JP.